Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o seu instrutor do curso SQL Oracle, Juraci Araújo. Muito bem-vindo e meus parabéns por sua escolha. Essa escolha de buscar um conhecimento a mais, conhecimento a respeito da linguagem SQL, e esse conhecimento você está buscando e irá alcançar aqui com o nosso treinamento na plataforma Aprenda Virtual. Como eu já disse, eu me chamo Juraci Araújo, estou aqui para te passar toda a minha experiência e conhecimento de anos de experiência utilizando a linguagem SQL e principalmente em ambientes com banco de dados Oracle. A linguagem SQL é simplesmente a linguagem mais utilizada pelos grandes bancos de dados e pelas grandes empresas. Existe uma grande demanda de profissionais que saibam utilizar a linguagem SQL e principalmente que também saibam utilizar com as particularidades do banco de dados Oracle. Aqui iremos trabalhar com a linguagem SQL com um padrão que iremos falar mais adiante, que se chama padrão SQL ANSI, que é um padrão que pode ser utilizado em qualquer banco de dados que siga esse padrão. Entretanto, precisávamos escolher um banco de dados para realizarmos os exemplos, as práticas, e escolhemos o Oracle. Você vai entender daqui a pouquinho por que a escolha do banco de dados Oracle. Mas, para começarmos nosso relacionamento, deixa eu me apresentar e você saber um pouco mais quem é Juraci. Bem, eu sou esse cara da foto aqui, certo? E meu e-mail de contato é justamente esse que você está vendo aí, Juraci Araújo, ou juraciajr@gmail.com. Então, qualquer dúvida que você tenha a respeito do nosso curso, fique à vontade de entrar em contato comigo, que eu irei lhe ajudar. E em relação à minha formação e minha experiência, eu sou formado pela Universidade Católica daqui de Salvador, me formei em 2007, e também sou especialista em banco de dados com ênfase em alta disponibilidade. Essa especialização eu adquiri junto à Unifax, que é uma universidade também daqui de Salvador. Além disso, eu também participei de alguns cursos voltados para linguagem SQL para banco de dados. Eu tenho tanto o curso quanto a prova de introdução à Oracle 9i da linguagem SQL. Essa é uma das provas. Eu tenho um SQL avançado também. Eu também, junto à especialização, eu participei de um treinamento para me certificar como DBA Oracle. Então eu tenho uma certificação de OCA. Então eu tenho tanto o curso quanto a prova e o certificado de DBA OCA na versão 10G. Então esses são alguns treinamentos e uma parte da minha formação, tanto acadêmica quanto profissional, ao longo da minha história na carreira de TI. E essa minha história, ela se inicia lá no ano 2000. Lá eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de sistemas, a programar utilizando ASP, VB, sempre com banco de dados, sempre me envolvendo com banco de dados. Era uma área que eu buscava sempre estar próximo e algo que eu queria trabalhar, ser meu foco profissional, trabalhar com banco de dados. Então, ao longo da minha carreira, eu fui me aproximando desse objetivo. E por isso até eu consegui uma boa experiência no uso da linguagem SQL e no gerenciamento de banco de dados. Então, voltando aqui, eu trabalhei com desenvolvimento de sistema, como analista de sistema, trabalhei na gerência de alguns projetos e aí trabalhei como DBA Oracle e SQL Server, ou seja, administrando os bancos de dados. Essa atividade eu alcancei no momento que eu estava me especializando, participando dessa formação acadêmica, e mais recentemente eu voltei a atuar, porque eu já tinha atuado anteriormente como consultor BI, trabalhando com Business Intelligence, que são bancos de dados orientados a apoio à decisão. Então, a construção de projetos voltados a um banco de dados que tem como propósito apoiar a decisão de gestores. Então, atualmente, esta é a minha atividade principal, que é ser um consultor de Business Intelligence. E todas as atividades que eu já realizei, desde o comecinho, desde o ano 2000,
desde lá eu comecei a trabalhar com a linguagem SQL. Então a linguagem SQL vem me acompanhando em todas as atividades. Então, desde lá eu venho adquirindo essa experiência, principalmente com o banco de dados Oracle. Então, também é um dos motivos de escolhermos aqui este banco de dados, ok? Então, vamos em frente. Então, nosso curso SQL Oracle, vamos falar um pouco sobre ele. Qual é o objetivo, o que é que eu espero que você alcance ao final desse curso? Então, eu quero que ao final desse curso, através das práticas, dos exemplos que eu vou lhe apresentar, você tenha completa aptidão para o uso da linguagem SQL, tanto para extrair as informações do banco de dados, quanto para manipular, quanto também trabalhar o gerenciamento e criação de alguns objetos do banco de dados, mais especificamente o banco de dados Oracle, ok? E o que é que vai nos apoiar ao longo desse nosso treinamento? Então temos alguns materiais que irão te apoiar ao longo desse treinamento e eu espero que te ajudem de verdade. Temos os slides, que é esse slide que você está vendo aqui, que eu estou passando. Esse slide estará disponível para você aí na nossa área de membros. Temos slides para cada módulo do nosso treinamento. Então, esses slides estarão disponíveis para você acompanhar nossas aulas ou então navegar sobre os assuntos que iremos trabalhar. Temos uma apostila completíssima, posso dizer a você que é uma apostila completíssima do nosso curso, com conteúdos e práticas. Como acontece essa divisão de conteúdo e prática? Vamos aqui a nossa apostila para você conhecer essa incrível apostila. Opa, essa daqui ainda não é a apostila que eu quero apresentar para você, é essa daqui. Então, estamos aqui na nossa apostila. Essa apostila, você que está dentro do nosso curso, SQL Oracle, você já tem ela disponível aí. Veja que ela está recheada de informações, contendo todo o material, todo o conteúdo, até um pouco a mais do que eu irei comentar ao longo do nosso treinamento. E aqui eu tenho todos os módulos que iremos trabalhar ao longo de todo o nosso curso. Aí eu tenho a apresentação, falo dos recursos utilizados. Aqui eu tenho um pouco sobre o curso, a ferramenta que iremos utilizar para aplicar o uso da linguagem SQL, que é o SQL Developer. Tem alguns conceitos iniciais que são importantes. Falo sobre tabela, sobre atributo, relacionamentos. Tenho aqui. E aí começo a trabalhar com você o conteúdo ligado à linguagem SQL. Então, como recuperar os dados através da linguagem SQL. E aí eu tenho um formato explicando a você, passo a passo, como você escrever sua consulta com o select e quais são as características que você tem que conhecer para construir uma instrução para extrair um dado do banco de dados. É simplesmente escrever um select from tabela. Eu posso fazer isso, posso colocar as tabelas, posso colocar o nome da tabela, ou posso colocar N tabelas aqui, existe alguma regra, eu separo o nome da tabela com algum operador. Então, tudo isso é descrito aqui ao longo da nossa apostila. É uma apostila bastante completa. Eu desenvolvi com muita atenção, né, querendo abordar todo o conteúdo que envolve o conhecimento da linguagem SQL. E veja aqui com exemplos. Então, eu tenho exemplos aqui das consultas que estamos realizando e aqui abaixo eu ainda coloco o select ou a instrução que foi utilizada para demonstrar esse exemplo. E esses exemplos nós iremos fazer também ao longo do nosso curso. Nós iremos conectar no banco de dados e que iremos criar, né, esse banco de dados nós iremos criar para realizarmos o nosso treinamento. Você terá isso passo a passo nos nossos vídeos, aqui no nosso módulo de introdução, como instalar o banco, como subir o banco e preparar todo o seu ambiente. E aqui nós iremos colocar a mão na massa. Eu irei aqui exemplificar, descrevendo todo o comando que eu estarei digitando aqui ao longo do nosso vídeo, e você terá isso disponível também na nossa apostila aqui. E ao final de cada módulo tem uma prática. Essa prática ela deve ser realizada por você. Eu oriento a você que você tente resolver essas questões com base no conteúdo que acabamos de apresentar. E após isso, você vai ter trabalhado aquele conhecimento. E aí você tem a oportunidade de validar se o seu conhecimento, se você se equivocou em alguma coisa ou se faltou algum detalhe para você resolver uma questão, em um vídeo de resolução dessa prática
que eu proponho aqui na nossa apostila. Então, tá bem legal a nossa apostila, você pode ir acompanhando nosso curso por inteiro. Cada módulo eu tenho aqui práticas e dúvidas. Qualquer dúvida você vai ter um contato direto comigo através do nosso portal do Aprenda Virtual. Então, tá bem interessante, você vai gostar mesmo, tenho certeza, do conteúdo que temos aqui na nossa apostila, nesse material de apoio, certo? Então vamos voltar aqui para nossa apresentação. E eu tenho, ao final de tudo, eu tenho uma apostila com desafios. É uma prática geral. Essa prática geral já é esse documento aqui, que é uma apostila com uma série de questões tratando de todos os conteúdos que trabalhamos ao longo do nosso treinamento, para que você valide, que você realmente veja que você aprendeu todo o conteúdo aprendido e assim o Aprenda Virtual possa disponibilizar para você o certificado. Então, nós precisamos que você faça essa prática geral e você vai ver que essa prática geral vai englobar todo o conteúdo e que você terá condições de resolver ao fim do nosso curso com o conteúdo que eu irei lhe passar, certo? Então, veja que exercício e prática você terá bastante, terá ao longo de todo o treinamento, cada módulo teremos uma prática, teremos muitos exemplos, eu darei muitos exemplos, e ao final de todo o curso você ainda tem uma prática geral para consolidar todo o seu conhecimento. Então, é esse o nosso material de consulta. Temos ainda, aqui dentro do Aprenda Virtual, eu irei disponibilizar com o passar do tempo, à medida que o curso, que os alunos estiverem realizando o curso, tiverem algumas dúvidas, eu colocarei também outros materiais para apoiar você aqui dentro do nosso curso de SQL. Tudo bem? E qual vai ser nosso roteiro? Qual vai ser nossa agenda? Então, nosso curso de SQL, como eu disse, eu procurei abarcar todo o conteúdo que eu achava interessante a respeito da linguagem SQL, para que você consiga, desde a extração dos dados, realizar uma consulta, até você utilizar outros objetos do banco de dados que também utilizam a linguagem SQL como meio para sua construção ou para sua manutenção. Tudo bem? Então vamos ao roteiro. Então, nós teremos um módulo tratando da recuperação de dados através da linguagem SQL. Então, vamos começar. Qual é o principal comando para extrair uma informação do banco de dados? Quais são as considerações que eu tenho que levar em conta quando eu construo uma consulta? Existe algum detalhe? Veremos tudo aqui. No próximo módulo temos a parte de restrição e classificação. Já estamos extraindo os dados do banco de uma tabela. Podemos agora restringir esse universo e também podemos classificar. Então temos um módulo para tratar justamente disso. Avançando, temos o módulo que trata de funções de única linha. São funções que são aplicadas a cada registro retornado da sua consulta. Então, imagine que você precise transformar o conteúdo de um texto que você obteve do banco de dados, está todo em minúsculo, você precisa converter em maiúsculo, por exemplo. Então, você consegue realizar essa transformação, essa conversão, utilizando uma função que o próprio banco de dados já lhe oferece. Então, aprenderemos sobre essas funções. Por isso, é uma função de única linha aplicada a cada registro, a cada linha. Temos também outras funções de conversão que nos permitem a converter. Eu tenho um campo, um valor que é data, e eu preciso converter esse valor de data, por exemplo, para texto, para eu identificar qual é o dia da semana, qual aquela data se refere. Temos funções, o próprio banco já lhe oferece essas funções que podem ser utilizadas na linguagem SQL. Assim como as expressões condicionais, onde você consegue aplicar uma certa lógica em uma consulta aos dados armazenados. Existem maneiras e existe a própria linguagem SQL me oferece uma forma de atender essa demanda, ok? Avançando, eu tenho a parte de agregação de dados e funções de grupos. Já aqui nós iremos trabalhar com funções que nos permitem identificar, por exemplo, qual o maior valor qual o maior salário
de uma tabela de funcionários, por exemplo. Qual é o menor salário? Qual a média salarial dessa tabela de funcionários onde eu tenho um campo de salário, por exemplo? Então, são funções onde eu irei pegar um grupo de registros e aplicar funções mais analíticas, ok? E eu vou conseguir agrupar essa informação também por outros atributos. Eu quero saber qual a média salarial por setor, ou qual a média salarial por região. Eu consigo fazer isso utilizando a linguagem SQL e a linguagem SQL me oferece esse recurso. No próximo módulo, que trata de exibindo dados a partir de diversas tabelas, esse será um dos principais módulos do nosso curso, já que aqui nós conheceremos como relacionarmos as tabelas através da linguagem SQL. Aprenderemos como realizar o que chamamos de join. Eu preciso consultar construir uma consulta que envolve mais de uma tabela, porém eu preciso de alguma maneira relacionar essas tabelas. Essas tabelas estão relacionadas. Meu banco de dados, em teoria, ele garante esse relacionamento, mas na linguagem SQL, como é que eu descrevo isso? Eu preciso entender. E eu quero trazer apenas os dados equivalentes em ambas as tabelas? Eu quero trazer os que são existentes em uma tabela e todos os que são equivalentes e os que não são equivalentes de uma determinada tabela. Eu quero trazer todos os dados de ambas as tabelas. Enfim, esse relacionamento, você precisa entender como preparar e descrever isso numa instrução de SQL. Então, esse é um dos módulos principais. É um módulo que tem bastante conteúdo, onde você aprenderá como os joins, como os relacionamentos acontecem na linguagem SQL. Você aprenderá left join, outer joins, produto cartesiano, a realizar os equijoins. Então, é um conteúdo bem importante, um dos conteúdos mais importantes do nosso curso. Afinal de contas, quando estamos em um banco de dados, temos uma série de dados armazenados em uma série de tabelas, e essas tabelas precisam se relacionar, e quando você está utilizando a linguagem SQL, você precisa entender e saber como extrair os dados dessas tabelas com um relacionamento que tenha significado, ok? Então, este é o módulo de exibindo dados a partir dessas tabelas. Prosseguindo, nós teremos o módulo de subconsultas. Esse módulo é também interessante porque nos permitirá, a partir de uma realização de uma consulta, utilizar os resultados dessa subconsulta em uma consulta principal. Então você saberá como fazer isso neste módulo. O módulo de operadores de conjunto, nós iremos trabalhar operações de conjuntos, como união, interseção, como isso é possível na linguagem SQL. Então eu te digo assim, como realizar, quais são as diretrizes, quais são as restrições que eu tenho para realizar essas operações. Nós saberemos nesse módulo. Avançando, nós entramos no módulo de manipulação de dados. Até esse ponto, até antes desse módulo, nós já temos todo o conteúdo necessário para extrairmos os dados do nosso banco de dados. Já conseguimos consultar uma tabela, consultar N tabelas relacionando essas tabelas, já conseguimos gerar extrair os dados consolidados através das funções de grupos, já conseguimos aplicar operadores de conjuntos na extração dos dados, nas consultas das tabelas. Então, já temos todas as ferramentas e conhecimento necessário para consultar as informações, ou seja, o principal do que a linguagem SQL se propõe, já sabemos. Porém, esse é o principal, mas tem uma outra parte que é tão importante, também é tão importante quanto, que é a manipulação desses dados. Para consultarmos os dados precisam estar lá. E como é que inserimos esses dados? Como é que editamos esses dados? Excluímos esses dados? Então, esse módulo de manipulação nos ensinará justamente este conteúdo. E no próximo módulo já trataremos da criação e gerenciamento de tabelas com instruções DDL. A partir de agora, nós iremos trabalhar com os objetos do banco de dados que podem ser manipulados através de linguagem SQL. Então eu aprenderei como criar uma tabela, como modificar uma tabela, como inserir um campo, como adicionar uma restrição. Então, esse conteúdo será ensinado justamente nesse módulo. E no
no penúltimo módulo, nós temos um conteúdo envolvendo outros objetos. Já conhecemos como trabalhar as tabelas, né, como criar ou gerenciar as tabelas, e agora conheceremos outros objetos que também são muito utilizados com a linguagem SQL, como visões, sinônimos, sequences. Então, conheceremos esses objetos e algumas propriedades dele. Tudo bem, pessoal? E, por fim, temos a prática geral. Essa prática geral, ele não é efetivamente um módulo, ele é uma atividade, no qual, como eu comentei, já demonstrei, você deve realizar para consolidar todo o conhecimento apresentado durante o nosso curso, certo? Então, veja que tem bastante conteúdo, espero que você tenha gostado do que preparamos, né? O que eu preparei para você aqui, de todo esse roteiro, de toda essa agenda. Veja que você, a partir desse curso, você terá realmente todas as condições de trabalhar com a linguagem SQL com total tranquilidade em qualquer banco de dados Oracle que você venha encarar no seu cotidiano profissional, certo? Pois bem, para finalizarmos, eu gostaria de realizar 2 comentários aqui a respeito justamente do tema do nosso curso, que é o SQL e Oracle. Você pode se perguntar, o que é SQL? Pode estar se perguntando, né? Afinal, o que é essa linguagem SQL? Então, a linguagem SQL ela é simplesmente a linguagem de consulta de banco de dados mais utilizada no mercado. As grandes empresas, as médias empresas, até as pequenas empresas que possuem um banco de dados ou um sistema com um banco de dados, provavelmente esse sistema deve estar consultando, consumindo esses dados, inserindo os dados, alterando, manipulando através da linguagem SQL. E você ter o conhecimento de como realizar esse processo, né, de como utilizar essa linguagem, conhecer e dominar essa linguagem, te dá um diferencial. Pois o mercado ele está em busca de profissionais que tenham esse conhecimento. Então, é muito importante que você conheça realmente o uso da linguagem SQL. E esse SQL é um mnemônico que representa linguagem de consulta estruturada. Ok? Então, quando você escutar SQL, você já saiba que é uma linguagem de consulta estruturada. E grandes players como Oracle, IBM, Microsoft adotaram em seus bancos de dados a linguagem SQL como forma de consulta e manipulação dos dados ali armazenados. Ok? E aí você pode se perguntar, por que nosso curso é SQL Oracle? Primeiramente porque eu precisava escolher algum banco de dados para apresentar os exemplos, demonstrar o conteúdo da linguagem SQL e para que você também pudesse exercitar, certo? O conteúdo que eu vou lhe apresentar. Esse foi um dos motivos. O segundo motivo, e até o maior motivo, é que o banco de dados Oracle é um dos bancos mais utilizados em todo o mundo. As grandes empresas, as grandes organizações utilizam o banco de dados Oracle. Então você conhecer a linguagem SQL dentro do banco de dados Oracle te dá um peso a mais no seu currículo, porque vai demonstrar que você sabe utilizar a linguagem SQL e sabe as particularidades da linguagem SQL dentro do banco de dados Oracle. Isso porque, apesar da linguagem SQL ela ser um padrão, né, podemos dizer dessa maneira, você irá entender isso ao longo dos nossos módulos, existem algumas particularidades, alguns comandos da linguagem que cada banco de dados trata de uma forma. A Oracle trata de uma maneira, a Microsoft trata de outra, a IBM trata de outra, entendeu? Então, o nosso curso foi desenvolvido para que você, ao final, tenha todo o conhecimento necessário para fazer o uso mais adequado da linguagem SQL e com toda a propriedade você saiba extrair e manipular os dados, principalmente se você estiver trabalhando dentro de um banco de dados Oracle. Ok? Então, espero que você goste. Vamos dar início ao nosso curso. Vamos ao próximo vídeo, onde iniciaremos já com alguns detalhes do nosso curso. Então, até lá!